para todos, olá para todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, Dr. Fernando José, do Clube do Técnico do Rio de Janeiro. Tínhamos colocado um vídeo justamente sobre esse tema, eliminar o fusível térmico do aparelho. É possível? Pode ser feito? Eu cometi alguns enganos, errar, todo mundo erra. Então eu estou apresentando aqui a correção do assunto. Na realidade, um vídeo novo tratando do tema, evitando erros que eu cometi no vídeo anterior. Simples assim. Errar é humano, todo mundo erra. Aquele que disser que nunca errou, já cometeu o primeiro erro, que é mentir. Então, vamos lá. Vou aproveitar um equipamento que está aqui na bancada, chegou para reparo, que ele tem um fusível térmico também. Na realidade, dele não é um fusível térmico, é um termostato, mas que quase tem a mesma função. A gente vai falar dos dois elementos. Nenhum dos dois, na realidade, pode ser eliminado. O termostato está no aparelho por um motivo, o fusível térmico está no aparelho por um outro motivo. Eles não podem ser eliminados. Tenham muito cuidado com vídeos que andam aparecendo por aí, dizendo para o cliente, para vocês, usuários de aparelhos eletrodomésticos, tipo air fryer, cafeteira, secador de cabelo, aquela chapinha de fazer escova no cabelo, e outros equipamentos, forno elétrico, outros equipamentos que usam esses componentes, o fusível térmico, o termostato, e o pessoal dizendo que se não está funcionando, é só você cortar, tirar ali, emendar os fios e funciona. Não é assim que acontece, tá? Esses componentes são utilizados no aparelho por proteção. Proteção contra quê? Contra uma falha do próprio equipamento e uma proteção para evitar que um defeito do equipamento atinja a sua rede elétrica e até possa causar um incêndio na sua residência. Então você não pode, pura e simplesmente, porque algum inteligente, algum pseudo-técnico de YouTube apareceu dando a solução mágica, porque a sua air fryer não está funcionando, você corta os dois fios que tem ali, emenda um no outro e vai voltar a funcionar. Pode até ser que volte a funcionar, mas você eliminou a proteção do equipamento. E quando o equipamento realmente apresentar defeito, ele não vai parar de funcionar, a energia vai continuar circulando e vai causar um dano talvez irremediável ao equipamento, se não coisa pior, como causar um incêndio na sua instalação elétrica ou pior ainda, tacar fogo na tua casa. Se essa instalação elétrica da sua casa não for muito bem feita, os disjuntores não vão desarmar no momento oportuno. E isso vai levar ao quê? Ao incêndio. Ninguém quer, né? Eu acho que ninguém quer. Beleza? Então, vamos ao vídeo. Vou lá para a bancada, vocês já vão me ver lá. Aproveitando aqui que esse forno micro-ondas chegou para reparo, e ele apresenta aqui um dos tipos de protetores térmicos. Esse aqui é o termostato. É um fusível, na realidade, mas tem uma característica um pouco diferente. Estruturalmente, ele é formado por uma coisa chamada bimetal. Um elemento que tem a seguinte característica. Ele normalmente está fechando o circuito fechado, chave fechada. Com o aquecimento, ele abre. Aí ele abriu, parou de circular a energia, vai esfriar. Esfriou, ele fecha. A energia continua circulando. Atingiu a certa temperatura, ele abre, corta a circulação de energia. A temperatura vai cair, ele fecha. A energia volta a circular. E assim vai sucessivamente. O pessoal que é muito antigo aí, pessoal da velha guarda, vai lembrar de uma pecinha, tipo um adaptador de tomada que se usava muito antigamente para ligar aquele rabicho de lâmpadas da árvore de Natal, era chamado pisca-pisca. Ele era formado por um elemento similar a isso daqui, um bimetal. Que tem dentro disso aqui, na realidade, um bimetal. Então, você ligava o pisca-pisca na tomada, pegava o rabicho da árvore de Natal, ligava no pisca-pisca. E aí as lâmpadas acendiam, gerava uma circulação de corrente, ele aquecia. Quando ele aquecia, ele abria, as lâmpadas apagavam. Ele esfriava, fechava, as lâmpadas acendiam. Ele aquecia, ele abria, as lâmpadas apagavam. E ficava assim, permanentemente. Depois surgiram umas pastilhas, parecia uma balinha branca, né? Um sonrisal, um pouquinho menor. Você colocava no bocal de lâmpada e atarrachava a lâmpada por cima. Ela tinha a mesma função, a lâmpada ficar piscando por conta daquela pastilha, que
tinha um bimetal dentro dela. Então esse cara aqui é um termostato, não deixa de ser um tipo de fusível. No caso aqui do forno micro-ondas, proteção para excesso de calor da válvula magnetron. Normalmente é um elemento que, no caso do micro-ondas, você não vai ver ele abrir porque o magnetron esquentou demais. Eu, particularmente, nunca peguei isso no forno micro-ondas. Já tem relatos de pessoas que tiveram um problema que o termostato estava desligando porque o magnetron estava esquentando demais. Eu, particularmente, nunca peguei um aparelho com esse tipo de falha e eu trabalho há mais de 30 anos consertando forno micro-ondas. Aqui no Rio de Janeiro, eu sou um dos primeiros técnicos de eletrônica a trabalhar com forno micro-ondas. Então, pela minha experiência nessa área, eu nunca vi. Já vi muitas vezes esse cara com defeito. Ele chega a derreter, tostar, chamuscar, mas não por um defeito do equipamento. O problema são esses conectores que tem aqui, ó. Vocês observam aqui, ó, que o conector, ó, ele se mexe, ó. Ó, dos dois lados, ó. Ele se mexe. Então, o que acontece? Isso aqui, se tiver folga, que aqui tem, a gente está vendo que tem uma folga, se tiver folga, a energia que passa aqui, a corrente, né, a amperagem circulante, que é o mais importante no caso, ela vai gerar um aquecimento nos contatos, nos terminais. E isso faz normalmente com que acabe carbonizando o corpo do termostato. E ele se desmonta, interrompe a circulação de energia, o forno não funciona. Ele está em série com a rede elétrica que vai alimentar o forno. Então, na prática, embora a função dele seja abrir quando o magnetron esquenta demais, o que a gente vê normalmente é ele abriu porque havia um mau contato nas conexões e ele se danificou. Agora, lembrando, você, usuário, você que tem um forno micro-ondas, você não vai abrir o teu forno micro-ondas para mexer nisso, tá? Micro-ondas é um equipamento relativamente simples, porém, o equipamento eletrônico mais perigoso que existe. Porque um choque elétrico nesse cara aqui mata. Literalmente mata. Então, eu estou dizendo a vocês aqui a função da peça. Não estou dizendo que se o forno parar de funcionar, você vai abrir para trocar isso aqui. Você não vai. Você não é maluco, você não quer morrer eletrocutado. O forno micro-ondas só pode ser aberto por pessoa habilitada. Na grande maioria dos casos, dos engraçadinhos, espertinhos que acham de abrir para consertar o micro-ondas, porque viram um videozinho no YouTube, acabam no mínimo parando no hospital com as mãos todas torradas no choque elétrico que levaram. Já tem caso de pessoa que foi parar no cemitério por conta disso. Então, não abram um forno micro-ondas para tentar fazer reparo, a não ser que você seja um técnico de eletrônica. Aí é uma outra história. Mas se você não é técnico de eletrônica, não abre esse aparelho. Eu estou aqui mostrando ele aberto, porque ele está na bancada, me facilitou mostrar o componente no local que realmente ele fica no forno, ok? Esse mesmo componente aqui, esse camaradinho aqui, ó, isso aqui é ele desmontado, ou desmontado não, tirado do local, né? Eles têm uma temperatura de trabalho. Isso aqui é 120 graus. Tem de 160, tem de 90, várias temperaturas de acordo com o aparelho, de acordo com a localização que vai ter esse cara no equipamento. Você vai encontrar isso aqui em cafeteira, vai encontrar isso aqui na airfryer, no forno elétrico e em outros equipamentos. A função dele é proteção e permitir que o equipamento fique ligando e desligando, ligando e desligando. Se você eliminar ele, o aparelho até vai funcionar, mas ele não desliga. Por exemplo, a cafeteira vocês já escutaram um cliquezinho que ela fica fazendo enquanto ela está ligada lá depois que ela fez o café, não escutaram? Aquele clique é esse cara aqui abrindo e fechando. Para que faz aquele clique? Porque a base da cafeteira tem a resistência, que também é usada para ferver a água que vai fazer o café, e depois que o café está pronto, aquela resistência vai manter a temperatura do café na jarrinha de vidro que fica em cima da base. Quando você mantiver o botãozinho de liga e desliga da cafeteira acionado, ele vai ficar detectando a temperatura da base, atingiu uma certa temperatura, ele clica, desliga. A temperatura caiu, ele liga. Aí vai mantendo o café aquecido sem ferver. Se você elimina esse cara, porque a cafeteira não está funcionando, pode até voltar a funcionar. Pode não, ela vai voltar a funcionar. Só que ela vai ferver o café, vai quebrar a jarra por causa do excesso de calor e ela vai derreter o corpo da cafeteira. Você não quer que aconteça isso. Então, esse cara não pode ser eliminado. Ok? É um exemplo. Não pode ser eliminado, não pode colocar direto. Mesmo caso da airfryer.
Você tem uma airfryer, ela fica ligando e desligando de acordo com o tempo que você programou. Se você eliminar um cara desse, ela vai funcionar? Vai. Se o defeito for ele aberto, vai funcionar. Só que ela não vai desligar nunca. Significa o quê? Que em pouco tempo o corpo da airfryer vai superaquecer, a resistência que faz o aquecimento da airfryer vai abrir, e até que a airfryer acaba derretendo, pegando fogo por conta disso. Então, não pode eliminar esse cara, em hipótese alguma. Okay? Não acreditem em videozinhos do YouTube, dos supostos técnicos, né? Ah, não está funcionando, é só você fechar direto aqui que funciona. Não é isso que acontece. Pode até funcionar, mas vai gerar outro problema muito maior do que você levar o aparelho para o técnico habilitado fazer o reparo. O outro tipo de fusível térmico, esse aqui, ó, normalmente está sempre preso também na resistência, em algum local que aqueça. Também é indicado por temperatura. Esse aqui é de 245 graus. Não sei se aí vocês estão conseguindo. Vou rodar ele um pouquinho aqui para ver se faz foco. Vocês estão conseguindo visualizar a temperatura? Ele é de 245 graus. Eles também têm temperaturas, 120, 90, 190, 180, 160, depende da aplicação. Não pode ser substituído por um de menor temperatura e nem um de maior temperatura. Agora, isso aqui fica preso dentro do equipamento, escondidinho normalmente em algum lugar. Não vai achar que você vai abrir o equipamento e simplesmente emendar os fios que vão de um lado para o outro para o aparelho voltar a funcionar. Porque se esse cara abriu, embora ele possa ter aberto por fadiga do próprio componente, fadiga do material, porque isso acontece até com a gente mesmo, né? Ele pode ter aberto porque existe um defeito no equipamento. Houve um superaquecimento e ele abriu. O cara aqui não volta ao normal. O outro volta, esse aqui não volta. Esse cara aqui, ele abre e fecha, abre e fecha. Embora se ele der defeito, ele não fecha mais. Esse cara aqui só abre, ele não volta a fechar. Depois que abriu, um abraço, só botando o outro no lugar. Então, o cara está interrompido, seu aparelho parou de funcionar, é porque tem uma falha. Pode ser só esse cara? Pode. Quem vai diagnosticar isso? O técnico responsável pelo reparo do aparelho eletrodoméstico. O cara que conserta a cafeteira, que conserta airfryer, que conserta o secador de cabelo, e grill, forno elétrico, pessoa que é especialista nesses tipos de equipamentos. Claro, o técnico de eletrônica também pode realizar o reparo, porque os conhecimentos são os mesmos. Então, isso aqui não pode ser eliminado. Você não pode botar um arame de um lado para o outro, ou cortar os fios que vinham aqui e emendar os fios. Você não pode fazer isso. É loucura. Porque ele abriu por fadiga. Ok, se você emendar os fios, o aparelho vai voltar a funcionar. Só que você eliminou a proteção do aparelho. Você eliminou a proteção do aparelho. É a mesma coisa que o sujeito chegar aqui no micro-ondas e tá o fusível principal. Ele abriu, o cara vem e bota um arame, fio de cobre aqui, no lugar do fusível. Aí o forno funcionou. Pô, sim, o fusível pode ter aberto por fadiga. Só que tem um detalhe, ele tem especificações para ser usado num forno micro-ondas. Você não pode colocar uma outra coisa no lugar. E se tiver defeito, e você botar algo aqui que não abra, não seja interrompido pelo excesso de energia, excesso de corrente que vai circular aqui, você vai causar danos muito maiores ao equipamento, a um ponto de que, além de você correr um risco, que pode explodir um capacitor de alta tensão, por exemplo, ou pegar fogo no transformador de alta tensão, você corre o risco do curto-circuito, que vai existir provavelmente, porque o fusível abre geralmente por curto-circuito. Você pode ter o caso do fio da tomada começar a pegar fogo e esse fogo chegar lá na tomada da parede, entrar pela rede elétrica e acabar com a tua casa. Então, não se altera componentes. Não se faz emenda. Se o componente está aqui, é por um motivo. O fabricante não vai gastar peça nenhuma a mais do que o estritamente necessário para o equipamento funcionar. Se o fabricante colocou esse cara no aparelho, é porque precisa dele. Se o fabricante colocou o termostato aqui, né, no aparelho, é porque o aparelho precisa dele. O fabricante não vai botar um parafuso sequer a mais do que o necessário. E o fabricante vai economizar em tudo. Então, só as peças que estão lá porque elas são necessárias. Entendam isso. Então, não pode eliminar isso aqui. Não pode eliminar isso aqui. Porque se pudesse eliminar, o fabricante não tinha gasto, né, no orçamento da produção do equipamento, ele não tinha gasto com isso aqui. Ah, mas isso aí custa baratinho. Uma unidade custa baratinho, né? Mas o cara vai fabricar 100 mil cafeteiras. Então, são 100 mil desses caras aqui, né? Se ele pudesse economizar esses 100 mil, vamos dizer que fosse R$1, seria 100 mil reais economizados, né? Mas custa mais que R$1. Se o cara não precisasse colocar, ele não colocaria. Ele colocou por um motivo. Porque é necessário.
tenham atenção com isso. E, se você gostou da informação, se inscreve aí no canal, deixa seu like, ok? Se você se inscrever no canal e deixar seu like, a informação vai chegar a mais pessoas. Mais pessoas terão noções corretas do que se pode e do que não se pode fazer. E aonde não devem botar a mão se não entenderem. Lembrem-se, o técnico de eletrodoméstico, o técnico de eletrônica, eles estudam para poder fazer os reparos de forma correta. Não existe fórmula mágica de em 15 minutinhos de um vídeo de uma pessoa que mal sabe falar direito, você se formar técnico para consertar o seu equipamento. O que você vai conseguir, invariavelmente, é danificar mais ainda o seu equipamento. E no caso da área de eletrônica, onde os aparelhos são mais frágeis, os aparelhos eletrônicos, televisor, som e outros, né? Celular, notebook, há necessidade de especialização. A pessoa que se forma em técnico de eletrônica, ele começa com a eletrônica básica, ele vai ter as noções básicas para depois fazer o curso de TV, depois fazer o curso de micro-ondas, depois fazer o curso de aparelho de som, o curso de home theater, o curso de reparo em notebook e vai ter que continuar se aperfeiçoando, se atualizando, porque os equipamentos vão mudando, novas funções, novas etapas são agregadas ao equipamento e o técnico não para de estudar. O mesmo acontece na área de eletrodoméstico, na área de refrigeração, na área de máquina de lavar. Os equipamentos vão mudando, vão se modernizando, vão surgindo novas etapas, novas funções, e o técnico tem que estar atualizado para realizar um reparo de forma correta no seu equipamento. Então, pensem, você não acha realmente que um videozinho de 15 minutos vai te ensinar a fazer o reparo num equipamento que a pessoa, para chegar a estar apta para fazer o reparo, estuda pelo menos 2 anos, para poder chegar a conseguir abrir um televisor com segurança, para localizar a falha e realizar o reparo. Você não acha mesmo que em 15 minutos você vai aprender o que o cara levou 2 anos para aprender. Pensem nisso, tá? Eu estou aqui para ajudar todo mundo, levando informações de verdade. Isso aqui é um gato, tá? Vem sempre fiscalizar aqui a aula se está tudo certinho. Foi ela que me disse que tinha uma informação errada no vídeo anterior, ok? Então, pensem nisso, não acreditem em tudo que se fala, porque a grande maioria das coisas que são faladas nesses videozinhos aí é mentira, fake, como está muito em moda, né? É informação fake, só para ganhar likes e ganhar dinheiro do YouTube e acabar prejudicando você. Pensem nisso, beleza? Fui, até o próximo vídeo, se inscrevam, deixem seus comentários, deixem seu like se você gostou. Se você não gostou, escreve nos comentários por que você não gostou, beleza? Fui! E apoiem as empresas patrocinadoras que vão passar aí no finalzinho do vídeo. Até a próxima!